Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje vocês estão notando que nós estamos fora do estúdio, isso porque nós estamos no hospital da Unimed Regional Jaú. Nós teremos uma conversa, um bate-papo sobre o sistema Unimed, sobre a importância das relações entre as cooperativas. E hoje eu tenho o prazer de falar com o presidente da Unimed Regional Jaú, o Dr. Paulo de Conte. Parabenizo a Unimed de Lençóis Paulista por essa bela iniciativa, porque isso pode aproximar não só as singulares, mas também aproximar as Unimed de seus beneficiários. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado e já estendo aqui os cumprimentos do Dr. Grilo, presidente da Unimed de Lençóis Paulista, mandou um forte abraço para o senhor. Perfeito. Também retribuo ao Dr. Grilo e aos demais diretores de Lençóis um forte abraço. E aos cooperados dessa importante singular aí do Sistema Unimed no estado de São Paulo. Pessoal, lembrando que esse e outros vídeos vocês podem encontrar nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também no nosso site www.unimedlp.coop.br. Os contatos da Unimed Regional Jaú estarão na descrição desse vídeo, mostrando toda a estrutura dessa singular. E também, você que está assistindo esse vídeo e quer mandar uma crítica, uma sugestão, vocês podem estar enviando isso através do nosso e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo com o Dr. Paulo de Conte. Doutor, sempre a nossa primeira pergunta é um pouquinho sobre a formação dos nossos médicos, né? Então conta um pouquinho aonde que o senhor fez a graduação, as especializações, um pouquinho como foi a formação aí do Dr. Paulo. Perfeito, Flávio. Em 2024 vou completar 50 anos de formado. Olha só. Eu fiz a minha graduação numa escola federal no Rio de Janeiro, na Escola de Medicina e Cirurgia, atualmente conhecida como Unirio. Né? Eu fiz 3 anos de residência no serviço de urologia do Hospital do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Depois também eu fiz 1 ano de complementação de estágio no Hospital das Clínicas em São Paulo de urologia infantil. E também eu fiz um estágio de nefrologia de 2 anos, aproximadamente, no Hospital Santa Catarina, quando eu estava iniciando aqui na nossa cidade a montagem de serviço de nefrologia, que quando eu cheguei aqui, o urologista era obrigado a atender não só a parte cirúrgica da urologia, mas como não havia nefrologista nessa região, no fim os pacientes nefrológicos acabavam chegando para atendimento com o urologista. Isso me obrigou a desenvolver também essa parte da nefrologia e eu acabei até montando depois um serviço de nefrologia aqui em Jaú, no Hospital São Judas Tadeu, que mais tarde se juntou com o serviço de nefrologia da Santa Casa, criando um serviço que hoje é de grande porte. Eu não exerço mais não trabalho mais especificamente com hemodiálise há 2 anos, né? Mas trabalhei durante todos esses anos, não só na parte cirúrgica da urologia, mas como também na parte da hemodiálise, em centro de diálise, os últimos anos na Santa Casa. Perfeito. E, doutor Paulo, como foi a entrada do senhor no sistema Unimed? Bom, na verdade eu comecei como um dirigente associativo, né, da Associação Paulista de Medicina. Fui presidente da Associação Paulista de Medicina da Regional de Jaú durante 2 gestões. Nessa ocasião, Jaú não dispunha de uma singular Unimed, e a Unimed de Bauru tinha Jaú como uma das cidades da sua área de ação. Então chegou um momento que os médicos daqui acharam que era conveniente a abertura de uma Unimed aqui, e eu acabei, juntamente com outros colegas, com auxílio da Unimed de Bauru, logicamente,
criando a singular Unimed Jaú, né? Bacana. Isso foi em 1997 e nós começamos a operar a Unimed de Jaú, né? As atividades da Unimed Jaú começaram em 28 de fevereiro de 1998 como singular. Foi muito importante o papel da Unimed de Bauru nessa passagem, porque nós recebemos cerca de 7.000 usuários, né, que já estavam ligados a planos de saúde da Unimed de Bauru, e essa carteira foi nos repassada, então nós já começamos com um número de aproximadamente 7.000 vidas, né, que foi uma alavancagem boa, né? E aí, né, eu sempre estive ligado à parte associativa da Associação Paulista de Medicina. Eu fui diretor distrital, depois eu fui vice-presidente da Associação Paulista de Medicina em São Paulo por vários anos e hoje sou diretor de economia médica lá da Associação Paulista de Medicina. Em relação ao sistema Unimed, né, eu fui presidente inicialmente por 9 anos, depois o Dr. Antônio Faria me sucedeu por 6 anos, depois eu retornei à presidência da Unimed Jaú, estou até hoje. Fui diretor também da Federação Centro-Oeste Paulista, como vice-presidente durante 8 anos, e sou atualmente do Conselho de Administração como vogal da Federação das Unimed do Estado de São Paulo. Eu fui na gestão anterior, 4 anos, e agora continuo lá por mais um período. Que legal. Então, a gente está conversando com alguém que realmente entende do sistema Unimed, entende da importância tanto do cooperativismo quanto do associativismo, né, doutor? Sim. Essa relação cooperativismo-associativismo, ela tem uma interface muito importante. Ambas, né, possuem seus estatutos, seus regimentos, que são específicos de cada uma dessas associações, mas ambas buscam sempre preservar a dignidade do médico, né? E principalmente a Unimed hoje é a grande ilha de excelência que permite que os médicos aqui no estado de São Paulo e também no Brasil tenham uma segurança maior do ponto de vista profissional, porque as Unimedes são organizadas, as Unimedes, elas têm um papel muito importante na vida do médico, não só na vida profissional, mas também na vida social, porque garante, de uma maneira geral, a subsistência dos médicos, principalmente aqueles que têm qualificação profissional e que acabam entrando numa cooperativa médica. E o associativismo também é muito importante, porque o associativismo ele defende o médico também com relação à defesa profissional, porque nós somos no estado de São Paulo, por exemplo, tem mais de 170 mil médicos registrados no CREMESP, né? Nós temos cerca de 30 mil médicos que são associados da Associação Paulista de Medicina, né? E tem aproximadamente aí uns 22, 23 mil médicos associados ao sistema Unimed aqui no estado de São Paulo, né? A maioria dos associados da PM também são cooperados de Unimed. E essas Unimedes, elas geralmente tiveram como núcleo de início das atividades as regionais de APM. Sim. Então existe sim uma inter-relação importante entre o associativismo e o cooperativismo, principalmente aqui no estado de São Paulo. Sim, e tudo isso também gera impactos muito positivos na comunidade como um todo, né? Hoje a gente vê que as Unimed são muito parceiras das prefeituras municipais, do estado, né? Oferecem, conseguem, através dessas parcerias, também desafogar, né, o próprio sistema público de saúde. Sim, as Unimedes têm um papel importantíssimo na nossa sociedade. Hoje, né, o principal
juntando o sistema Unimed hoje, depois do sistema público de saúde, o sistema Unimed é a maior carteira de beneficiários, né? E ela tem um papel muito importante, principalmente nas cidades do interior, onde elas cresceram e permitiram ocupar um espaço que as grandes operadoras inicialmente não ocupavam. As grandes operadoras, no início, elas ficavam mais nas grandes capitais, nas grandes cidades. E as Unimedes, elas cresceram principalmente nas comunidades de porte menor, nas cidades do interior, né? E isso, inclusive, foi um fator decisivo que fez com que a singularidade das Unimedes e a capilaridade dela fosse muito maior que de qualquer outro tipo de operadora de plano de saúde. Porque ela começou nas bases e depois ela foi crescendo para as capitais e se criaram as federações estaduais, se criaram as grandes Unimedes nas capitais. Mas começou em cidades, tudo isso começou em cidades do interior. E a primeira Unimed foi na cidade de Santos. Isso. Não, que bacana. Doutor, vamos trazer então agora um pouquinho para a realidade de Jaú. A gente está nesse hospital, o pessoal vai estar vendo aí algumas imagens, né, do vídeo institucional aqui da Unimed Regional Jaú, desse hospital que é muito bonito e toda a estrutura, né, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Eu começo perguntando, doutor, hoje, quantos médicos cooperados a Unimed Regional Jaú tem e qual é o raio de atuação da cooperativa? Bom, nós completamos esse ano 25 anos de início de operação. E nos últimos 5 anos nós tivemos um processo de verticalização muito intenso. Nós somos hoje aproximadamente 300 cooperados, entraram mais alguns agora, acho que estamos em número de 304 cooperados. Temos alguns poucos médicos credenciados, né, em algumas especialidades, porque devido à falta de profissionais em algumas especialidades, nós somos obrigados a fazer alguns credenciamentos e não só cooperamento. E então hoje nós temos hospital próprio, temos um centro médico, nós temos sede própria, nós temos laboratório e fisioterapia, são serviços próprios, nós temos um cardiodiagnóstico, temos também um serviço de quimioterapia ambulatorial e temos também um centro de medicina preventiva e o último serviço que nós abrimos foi uma policlínica para tratamento de pacientes que têm distúrbios neurológicos. Bacana. A gente, ao longo do nosso papo, vai falar um pouquinho mais sobre esses serviços que são, assim, estudando para montar pauta, conhecendo um pouquinho do sistema Unimed, são serviços extremamente importantes. Doutor, fala então um pouquinho para nós agora sobre os serviços de medicina preventiva da Unimed Regional Jaú, por gentileza. A gente sabe que são serviços extremamente importantes e de muito sucesso, tanto em Jaú como em toda a região. Certo. Esse serviço nosso chama-se NAS, Núcleo de Atenção à Saúde. Ele já funciona há cerca de uns 15 anos. Nós temos nesse serviço, nós fazemos programas de medicina preventivo, tipo rastreamento de câncer de mama, né? Rastreamento de câncer de cólon, né? Nós temos lá um programa de gerenciamento de pacientes crônicos, né? Com cerca de 1.100 pacientes inscritos nesse programa. Bastante expressivo. Que atende principalmente pacientes idosos e pacientes idosos com comorbidades. E dessa maneira a gente consegue melhorar a qualidade de vida deles dentro do domicílio, permitindo que eles também tenham um acompanhamento médico e de enfermagem, mesmo sendo à distância, adequado, e isso acaba fazendo com que eles
internem menos, que eles tenham menos intercorrências, que eles são acompanhados de uma maneira mais próxima. Nós fazemos também um programa de vacinação para pneumonia. Nós fornecemos a vacina Pneumo 13 para a pneumonia, né, comunitária, e isso fez com que o índice de internação por pneumonia diminuísse. Nós elegemos nesse programa pacientes acima de 70 anos para receber essas vacinas gratuitamente, e também pacientes oncológicos estão fazendo quimioterapia, eles têm acesso a essa vacina Pneumo 13, que é uma vacina que é feita uma vez só, né? E protege o paciente, principalmente das pneumonias comunitárias. Que legal. E, doutor, a gente sabe os benefícios desses programas na vida das pessoas, né? Isso traz qualidade de vida, traz saúde, traz conforto. E para a Unimed, o que representa a medicina preventiva para a Unimed Regional Jaú? A medicina preventiva, ela obrigatoriamente, ela tem que fazer parte do foco de uma operadora de plano de saúde. Nós não podemos oferecer só tratamento curativo, porque a população brasileira está envelhecendo e as doenças estão aí, muitas voltando, né? Sim. Coisas que... Ou outras novas surgindo, né? Exato, então são pandemias, epidemias, né? E o envelhecimento da população com o aparecimento de um número muito elevado de pacientes com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, né? Sim. E alterações degenerativas do sistema osteomuscular, né? Então, isso obriga as operadoras de plano de saúde, isso obriga o próprio governo federal no serviço público, sim, as operadoras no serviço de saúde privado, sim, a desenvolverem, sim, programas de medicina preventiva para a gente poder minimizar o impacto na parte da curativa. Então, você, quando tem bons programas de medicina preventiva, você conscientiza a sua população de risco, você diminui internação, você diminui mortes, você diminui acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, amputações, né? E com isso você melhora a qualidade de vida dessa população que você assiste. Então, a medicina preventiva, ela é indispensável e ela precisa ser a pedra filosofal dos serviços de saúde, seja ele público ou privado, para poder ter condição de atender o crescente aumento de demanda com o envelhecimento da população. Perfeito. É como diz o ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Sim. Prevenção sempre ela tem um papel mais importante do que a remediação. Doutor, um outro programa muito interessante que acontece aqui na Unimed Jaú é o Saúde Materno-Infantil. Fala um pouquinho para nós sobre esse programa. Sim. Esse programa Saúde Materno-Infantil ele é bastante valorizado aqui. Nós temos aqui um programa de aleitamento materno, né, que faz com que as mães procurem manter a amamentação por um período mínimo de 6 meses. Então, nós temos aqui no hospital e também já antes mesmo do hospital, esse programa já estava criado e orientava as mães sobre a importância da amamentação para melhorar o sistema imunológico das crianças, né? Elas ficam mais resistentes, né, a diversas doenças, né? E com a maternidade funcionando aqui no hospital, esse programa ficou mais intenso, né? E as nossas gestantes todas saem com uma boa orientação, saem sabendo amamentar seus filhos, né? Porque muitas vezes existe dificuldade, sim, no início, né? Exatamente. E acabam replicando, né, doutor, essa informação, sim, que elas absorvem aqui, replicando para a família, amigos. Exato. Um programa importante nosso aqui que está dando excelentes resultados. Ah, que legal.
Outro programa também bastante famoso é o cardiodiagnóstico. Fala um pouco para nós como que ele funciona e por que ele é tão importante dentro da Unimed Regional Jaú. Bom, nós criamos um serviço de cardiodiagnóstico ambulatorial externo, né? Lá nós temos ecocardiografia, nós temos teste ergométrico, tem mapa, Holter, eletrocardiograma, e esses exames são feitos pelos nossos médicos cardiologistas e também ultrassonografistas, né? Isso dentro do mesmo local, doutor? Isso centro. Fica num centro que nós temos na cidade, que funciona ao lado do nosso laboratório. Olha, né? só, que bacana. E o laboratório de análises é um prédio muito grande, então 60% dele a gente utiliza lá como laboratório, os outros 40% como essa unidade, esse centro diagnóstico para a área de cardiologia. Perfeito. E já vamos falar então do laboratório, né? Que também, né, é um serviço que é bastante importante e que está ficando cada vez mais comum nas Unimedes, né? Lençóis, a gente inaugurou há alguns anos o nosso laboratório próprio e tal, era em parceria com outro laboratório, e daí depois teve uma reformulação, agora é 100% do serviço Unimed, realmente. Por que esses serviços são tão importantes dentro do sistema Unimed? O primeiro serviço que nós abrimos próprio assim foi o laboratório, porque principalmente os exames laboratoriais, né, eles têm uma utilização muito grande, né? Além dos exames de radiologia, mas os de laboratório é que tem uma demanda maior. Entendi. E as Unimedes, né, muitos já perceberam a necessidade da abertura desses serviços próprios, né? Porque esses serviços, quando abertos por Unimed, eles, além de crescerem muito, eles têm um padrão de qualidade muito bom. E esse padrão de qualidade é muito importante a gente sempre buscar certificações desses laboratórios, né? Não só junto à Sociedade Brasileira de Análise Clínica, mas também buscando certificação desses serviços, né? Porque é muito importante a gente oferecer um serviço de melhor padrão possível para os nossos usuários. E o senhor falou também no começo do nosso bate-papo sobre o serviço de fisioterapia. Também tem um centro relacionado a esse serviço? Nós nos vimos obrigados a abrir um serviço de fisioterapia, que é justamente aquela situação que eu referi anteriormente, né? Hoje, com o envelhecimento da população, tem muitas doenças degenerativas, então tem muitos pacientes idosos, tem sequelados também de acidente vascular cerebral, tem pacientes enfisematosos que precisam fazer fisioterapia pulmonar, pacientes urológicos têm que fazer as fisioterapias urológicas, né? E principalmente na área de reabilitação, e também tem muita cirurgia hoje de prótese de joelho, de quadril, que esses pacientes precisam no pós-operatório, né? De fisioterapia adjuvante aí, para que eles tenham uma recuperação mais rápida. Então, esse serviço de fisioterapia nós abrimos tem cerca de 3 anos, teve um crescimento brutal. O atendimento nosso, inclusive nós temos atendimento de sábado, período da manhã até 1h da tarde, e todo dia funciona das 7 da manhã às 19 horas. E se abrir à noite, vai funcionar à noite também, né? E realmente nós conseguimos colocar profissionais de alta qualificação. Esses profissionais frequentemente estão fazendo cursos de atualização e atendem muito bem os nossos clientes. É um grau de satisfação muito grande nesse serviço. E também a recuperação desses pacientes nos serviços próprios nossos acaba sendo mais rápida. Sim, que bacana. E aquilo, né? É um serviço oferecido com a qualidade Unimed, né? Que o pessoal já conhece. Ali tem o carimbo Unimed, né? Isso daí dá uma satisfação muito grande dos clientes, que eles já sabem que quando a Unimed abre um serviço, abre sempre um serviço de qualidade. Assim foi em Jaú, em Lençóis, em Ribeirão Preto, em Bauru,
e por aí vai. Doutor, um outro serviço bastante importante também é a policlínica. Fala um pouquinho para nós de onde veio a ideia, né, onde surgiu e os serviços que ela oferece. Bom, a policlínica foi o último serviço que nós nos vimos obrigados a abrir, né? Porque a demanda aí para o atendimento de pacientes com distúrbios neurológicos, somente TEA, né? Sim. E isso fez com que as Unimedes tivessem que atender um número muito grande de pacientes e em clínicas credenciadas, né? Sim. Não em serviços próprios. Exato. E nós não temos como avaliar a qualidade dessas clínicas credenciadas. O que a gente observa é que não existe um padrão de qualidade que a gente pode considerar como ideal nessas clínicas, né? Por isso que nós nos vimos obrigados, não só em Jaú, como em várias Unimedes, a abrir serviço próprio para poder atender de maneira adequada esses pacientes com distúrbios de autismo, né? E varia, né? Tem uns que são mais intensos, outros moderados, Sim. outros leves, né? Então, cada um tem que ter um plano terapêutico, que não é o mesmo para todo mundo. Exato. E todos eles têm que ter um diagnóstico adequado, né? Não é possível você colocar crianças, rotular uma criança como autista, sem ter um diagnóstico de certeza. Esse diagnóstico de certeza, obrigatoriamente, passa pela análise de um neuropediatra. Muitas vezes o neuropediatra não consegue fazer o diagnóstico nas primeiras consultas. Precisa também de outros profissionais, psicólogo, TO e fono, ajudando também a tornar esse diagnóstico mais claro, né? E permitindo uma adequação melhor no esquema terapêutico de cada um desses pacientes que venham ser enquadrados, né? Num plano de tratamento que seja necessário conforme a necessidade do paciente. O que a gente via era um número exagerado de sessões sendo indicadas, né? Muitas vezes terapias que não têm a menor sustentação dentro da área médica, assim, né? Mesmo de outras áreas correlatas, né? E paciente fazendo aí 5 horas de sessão por dia, quando na realidade depois teria que frequentar uma escola à tarde, teria que se alimentar. E é uma equipe multidisciplinar bastante ampla, né, doutor? Sim. Diversas especialidades. Fala um pouquinho para nós das principais delas. As principais são a psicologia, né? A terapia ocupacional e a fonoaudiologia. Essas crianças, elas costumam ter um ou outro distúrbio, ou às vezes uma associação de distúrbios, né? É muito importante a gente ter esses profissionais capacitados que eles conseguem fazer um planejamento adequado para essas crianças que acabam se beneficiando desse tratamento. Especialmente esses tratamentos convencionais, né? Usando essas terapias, as 3 principalmente, são de grande utilidade. Agora, aparecem outras terapias ainda que não têm uma sustentação científica, Sim, né? Exatamente. Aí, às vezes indicam ecoterapia, aromaterapia, hidroterapia, né? Isso ainda carece de um esclarecimento científico, né? Exatamente. Que comprove a efetividade desses métodos. Não, perfeito. É aquilo, né? É seguir o que já está comprovado, que foi estudado, Exato, né? O né? que tem para não oferecer nenhum risco para nossas crianças. Perfeito. Doutor, eu falei no começo do nosso bate-papo que a gente está aqui nesse prédio que é muito bonito, né? Aproveito para parabenizar novamente por essa obra, que é o Hospital da Unimed Regional Jaú. Fala um pouco para nós sobre esse hospital, a estrutura, os serviços oferecidos. Comenta um pouquinho para nós aqui, que eu reforço novamente. Um prédio muito bonito, um hospital muito bonito, muito bem montado. O hospital é a nossa cereja do bolo, né? Esse hospital tem, hoje, tinha 110 leitos quando da sua abertura. Depois nós criamos mais 8 leitos de UTI geral e 8 leitos de UTI neopediátrica. Esse hospital foi construído em 2 anos, em plena pandemia.
os cooperados tiveram um papel muito importante, porque nas últimas 5 assembleias deixaram parte dos recursos direcionados para a criação de um fundo que possibilitou a gente começar a construção desse hospital. Legal. Pelo menos 25% dos recursos da construção, não da equipagem, nós já tínhamos, então isso facilitou. Nós inauguramos esse hospital exatamente há 2 anos atrás e hoje ele está com uma taxa de ocupação muito boa, já atingiu cerca de 85% de taxa de ocupação linear, que é uma taxa expressiva, né? E o ponto de equilíbrio financeiro desse hospital nós conseguimos atingir com 2 anos. Normalmente, um hospital, para atingir o ponto de equilíbrio, precisa de 4, 5 anos. É uma construção moderna, nós temos um excelente corpo clínico. Nós criamos alguns outros serviços aqui, como hoje nós temos já funcionando a hemodinâmica, cirurgia cardíaca também nós temos aqui, está ainda no começo, já foram colocados vários marcapassos aqui e, lógico, em breve a gente começa a fazer também a revascularização do miocárdio, a alospatia, que já tem equipes Um processo, né, que já tem condições de realizar esse procedimento. O nosso próximo projeto aqui seria de desenvolver dentro do hospital as clínicas oncológicas, né? Parte de mama, de cirurgia digestiva, parte de cirurgia torácica e ginecológica, porque nós temos vários profissionais aqui na cidade que são oncologistas. Sim. Então, eles estão trabalhando aqui, então não tem motivo para que a gente não abra aqui também, Sem dúvida, as clínicas cirúrgicas e também, com o tempo, a oncologia clínica aqui dentro. Porque nós já temos, inclusive, até serviço de quimioterapia ambulatorial externa, que tem um atendimento, um volume de atendimento grande, né? Então, está tudo caminhando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Isso é um fruto de trabalho de várias diretorias que passaram, né? Dos médicos cooperados que sempre foram muito acessíveis e todos os projetos que as diretorias apresentaram foram aprovados e permitiu que a gente atingisse um nível de excelência e num tempo relativamente curto. Então isso é muito importante. Eu destaco muito também o trabalho do meu vice-presidente, Dr. Luiz Alfredo, que durante o período da construção também nós fizemos muito juntos, né? Na construção do hospital, que é o período de pandemia, a gente tinha que vir todas as dificuldades da astronautas aqui, mas a gente vinha quase que todo dia aqui acompanhar o desenvolvimento da obra. Que bacana. E o senhor falou, né, que os cooperados, eles entenderam, né? Foi o pensamento realmente do cooperativismo. Foi. Vou, nesse momento, abrir mão de um recurso para que se some e para que a gente consiga alcançar algo maior, né? Exato, Flávio. E também tem os colaboradores, né? Tiveram um papel muito importante nesse contexto, né? Ajudaram muito também. É legal. Senão a gente não chegaria no lugar onde nós... Ótimo. E tudo isso mostra a evolução da Unimed Regional Jaú e da evolução da Unimed como um todo, né? Todos esses serviços, o senhor sempre comenta, não, a gente iniciou dessa forma, mas aí a gente já foi caminhando, já aumentou aqui, já aumentou, já está pensando em crescer dessa maneira. Isso é muito bacana, né? Mostra todos esses serviços que é muito bom para a Unimed, é bom para os beneficiários da Unimed Regional Jaú, mas também para os beneficiários da Unimed Lençóis Paulista, que é uma cidade aqui vizinha, com a irmã, que tem toda essa estrutura também, né, à disposição dentro do sistema Unimed. Eu acompanho o crescimento da Unimed de Lençóis, que a Unimed de Lençóis, inclusive, surgiu antes da Unimed de Jaú. Sim. Se não me engano, se não me falha a memória, 5 ou 7 anos antes. Sim, esse ano nós completamos 33 anos. Então, é exatamente isso. Então, inclusive, quando nós abrimos aqui a Unimed de Jaú, eu fui conhecer a Unimed de Lençóis, que já tinha sede própria, né? Que era o Dr. Pascoal, presidente, né? Então, a gente sempre teve uma relação muito próxima com a Unimed de Lençóis, com o Dr. Grilo, o Dr.
Carraro. Sim, são Então, nós sempre fomos muito próximos. o Dr. Carraro está como vice-presidente, o Dr. Exato. Pascoal está na diretoria atual também. Não, muito bacana. E, doutor, falando um pouquinho sobre medicina, sobre gestão, quais são os desafios que a gente pode ver hoje dentro da área médica? Bom, hoje nós temos um grande problema, né? Uma abertura desenfreada de escolas de medicina de baixa qualidade que vão colocar no mercado profissionais não preparados. Isso vai criar um problema muito grande para as comunidades, para a população em geral. Porque o médico ele tem que ter uma formação adequada para poder fazer e prestar um serviço adequado. Formação adequada não só nos 6 anos do curso de graduação, né? Frequentando hospital, escola, tendo acesso às diversas disciplinas, né? Dentro do espectro do currículo de uma escola médica, mas também e principalmente na residência médica. Sim. Serviços de residência médica. Hoje, 40% dos médicos brasileiros conseguem fazer uma residência e 60% dos médicos brasileiros não têm acesso a uma residência médica. Começam a trabalhar assim que se formam. E muitos, né, quando eles vêm ainda de uma escola estruturada, ainda tem uma condição melhor de prestar atendimento. Agora, quando vem de faculdades desestruturadas, né, então a situação fica muito pior. Outra situação também que nos preocupa, é o envelhecimento da população brasileira. Em 2030, nós vamos estar com um percentual grande da população, mais de 30%, acima de 60 anos. Nós temos muitas doenças crônicas, degenerativas. E cada vez mais as pessoas precisam de assistência médica, cada vez mais precisam de medicina preventiva e cada vez mais precisam de serviços de saúde de qualidade. Hoje, 75% da população brasileira tem como única opção o serviço público, o SUS. E os outros 25% da população têm acesso ao serviço privado, seja um plano de saúde, seja uma autogestão, seja lá o que for. Então, isso faz com que essa demanda enorme, né, acaba sobrecarregando o SUS. O SUS eles têm problemas estruturais, né, passando por subfinanciamento, passando por falta de modernização de gestão, também por desperdícios, por corrupção, e também por uma falta de política de Estado para a saúde pública. Política de Estado é diferente de política de saúde de partido político. Então, os países que têm um sistema de saúde universal como o nosso, brasileiro, eles acabam tendo uma política de Estado para a saúde pública e não uma saúde de partidos políticos que chegam ao poder. Porque no Brasil, nos últimos anos, nós tivemos uma rotatividade de ministro da saúde enorme, né? Então fica muito difícil você estabelecer políticas de saúde sólidas. Não existe uma continuidade do trabalho, né? Alta rotatividade, né? Sim. E, logicamente, que isso daí acaba prejudicando. Independente disso, o SUS está completando 35 anos, né? É o maior plano de saúde do mundo. Não tem nenhum plano de saúde do tamanho do SUS em lugar nenhum do mundo. Tem algumas ilhas de excelência, a parte oncológica, a parte de transplante, a parte de vacinação, a parte de tratamento de HIV, né? São modelos que o mundo inteiro copia, né? Exatamente.
vi de vacinação, né, na Covid, né? Sim. 70% da população foi vacinada aí num período muito curto. Sim. Ninguém consegue isso, né? Que a gente vê aqui no Brasil, uma certas desconexões, né? Sim. Você vê um serviço público que atende um volume assim, muito grande de atendimento que faz o SUS, mesmo tendo um subfinanciamento. Sim. Mesmo tendo todos esses outros problemas que eu referi, né? E também nós temos a outra jabuticaba, que é o sistema Unimed, né? Que é o maior plano de saúde, sim, privado do mundo, né? Não existe nenhum modelo de cooperativismo de trabalho médico igual ao do Unimed em país nenhum do mundo. Sim. Né? 350 cooperativas médicas, né? Mais de 100 mil médicos cooperados, né? Isso aí é um fenômeno brasileiro. Sim. Como o SUS também. Presente, né, em quase todo 100% do território nacional. Sim, tem desafios, né? Melhorar Sem dúvida. o sistema público, melhorar o sistema de gestão, né? Modernizar, informatizar tudo que é possível informatizar, ter mecanismos mais rígidos de controle, né? Em gastos, né? E parar de criar política de Estado para a saúde. Sim. Né? E segui-las. E doutor, e trazendo para a realidade da Unimed Regional Jaú, quais os principais desafios? Bom, tudo indica que nós vamos ter que ampliar o hospital. Tudo indica. Porque nós estamos com uma taxa de ocupação hoje linear de 85%. Pode ser que daqui a um ano e meio, dois, a gente tenha dificuldade em conseguir assistir a toda essa população, somente se houver aumento de usuários. Sim. Ponto de intercâmbio como de usuários próprios, né? Então nós precisamos, muito provavelmente, nós vamos ter que ampliar o hospital. É uma situação complicada, principalmente num momento como esse, né? Sim. Dificuldade econômica, tudo. Esses desafios são para ser superados, né? Exato. Nós temos que buscar alternativa e contornar a situação e fazer o que tem que ser feito. Qual a importância do sistema Unimed, né, para dar todo esse suporte, para vencer todos esses desafios? Bom, nós temos hoje, as instâncias superiores da Unimed do Brasil, né, o seu braço operacional, que é a Central Nacional, as federações estaduais, a nossa intrafederativa, tem feito um trabalho bastante diferenciado no sentido de aperfeiçoar o sistema Unimed, né? Criar regras que sejam comuns a todas as singulares, né? Melhorar o sistema de orientação das operadoras, principalmente acompanhamento econômico e assistencial. É um trabalho muito importante que a Unimed do Brasil faz hoje, e a gente hoje tem um acompanhamento, né, da situação das operadoras, inclusive a nossa federação estadual, a FESP, hoje ajudando financeiramente através de um fundo que foi criado. O fundo foi criado em valor de 54 milhões de reais, né, na última GO. E esse recurso está sendo usado para ajudar algumas Unimedes que estejam momentaneamente tendo algum problema de caixa. Que legal. Então isso já aconteceu, já está acontecendo aqui no estado de São Paulo, e algumas Unimedes já tiveram esse auxílio. Isso é muito importante. Também serviços de auditoria, serviços somente de capacitação de dirigentes, está sendo bastante intenso. Isso tem criado lideranças fortes dentro do sistema Unimed. É o que vai precisar para os próximos anos. Que legal, que bacana. Doutor, a gente chegou no final do nosso bate-papo e sempre, né, a nossa última pergunta, ela é
se alguma pergunta deixou de ser feita, se algum ponto o senhor acredita que mereça um destaque maior dentro do que a gente conversou, o microfone está aberto para o Dr. Paulo de Conte. Flávio, eu só tenho a agradecer a vocês, a Unimed de Lençóis, o Dr. Grilo e sua diretoria, né? A oportunidade de poder mostrar alguma coisa aqui da Unimed de Jaú, né? E a entrevista foi muito boa, né? Estou à disposição. Obrigado. Se vocês precisarem de algum auxílio, alguma coisa, nós estamos à disposição, como também quando a gente precisa de alguma coisa, nós nos procuramos, né? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Também foi um prazer falar com o senhor, né? Muita experiência, tanto na área médica como dentro, né, do sistema Unimed. Então, isso mostra a força do sistema, mostra o quanto os nossos cooperados, os nossos beneficiários estão bem, têm um suporte muito grande. Muito obrigado pelo tempo e por esse bate-papo super bacana. Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Hoje eu falei um pouco sobre a Unimed Regional Jaú e a força do sistema Unimed com o presidente da Unimed Regional Jaú, Dr. Paulo de Conte. Lembrando que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista e também todos os contatos da Unimed Regional Jaú estarão na descrição desse vídeo. Me despeço de vocês e até o nosso próximo conteúdo.